Em busca de Curitiba perdida. Lugares de memória LGBTI+. Em sua crônica poética, Em busca de Curitiba perdida, Dalton Trevisan narra uma viagem pelas memórias das ruas e dos cenários cotidianos da capital paranaense, dos anos 40 e 50. Assim como a cidade, a obra também acompanhou constantes transformações desde seu texto base, Minha Cidade, de 1949, passando para Guia Turístico de Curitiba, em 1953, e ganhando seu título definitivo em 1968. As reedições produzidas como sátiras em diferentes celebrações de aniversários da cidade não apenas trazem pela memória um inventário de Curitiba, mas também lançam um olhar para o passado a partir de memórias das margens. Ao olhar para novas paisagens criadas pelo rápido crescimento urbano, se defrontar com espaços e cotidianos que não mais existiam e não mais se reconhecer, Trevisan viaja em memórias para sua cidade do passado e ficcionaliza a Curitiba perdida. Longe de um passadismo saudosista ou romântico, sua Curitiba perdida se constrói como um memorial daquilo que precisa ser lembrado. Uma cidade invisível aos olhos da história oficial, que pela memória precisa ser mantida viva. Em meio à perdição da Curitiba memorializada por essa poesia, brilham vestígios da memória LGBTI+, da cidade. Por entre tulipas negras, carnavais do Clube dos Operários e outros devaneios de memórias cotidianas que não cabem na história oficial da cidade modelo. A contrapelo, começamos uma nova cartografia desses fragmentos de uma Curitiba possível para pessoas e comunidades LGBTI+. O percurso Memória LGBTI+, de Curitiba foi desenvolvido a partir de escavações em acervos e arquivos, além de entrevistas para o registro da memória oral de pessoas LGBTI+, que viveram e vivem na cidade. O projeto foi desenvolvido por um grupo composto pelo Acervo Bajubá, Máquina de Ativismos em Direitos Humanos, da UFPR, CEDOC, LGBTI+, professor Dr. Luiz Motti, do Grupo Dignidade, Liga Acadêmica de Estudos de Gêneros, Sexualidades e Diversidades da PUC-PR, além de pessoas ativistas e artistas independentes. O trajeto compreende 28 lugares de memória da cidade, abarcando pessoas, grupos, espaços de sociabilidade, produções artísticas, eróticas e culturais, coletivos organizados pela luta por direitos, paradas, AIDS, traumas coletivos, iniciativas de memorialização e monumentalização, dentre outras. Com 2 horas de duração, o roteiro inicia na Boca Maldita, em frente à placa de Gilda, e termina nas escadarias do prédio histórico da UFPR. Aproveite a viagem por essa cidade perdida, pela Curitiba LGBTI+. 1. Monumento Gilda e a Boca Maldita. Gilda Abreu chegou em Curitiba no ano de 1973, aproximadamente com 22 anos. Em pouco tempo, se tornou um ícone da cidade, além de figura presente e celebrada no carnaval curitibano. Ficou conhecida por diariamente caminhar nas ruas do centro da cidade, em especial na Boca Maldita, com a prática de abordar transeuntes, requisitando uma moeda ou um beijo. Em 17 de março de 1983, Gilda falece e ainda hoje pouco se sabe sobre as circunstâncias da sua morte. No dia seguinte ao seu falecimento, a Boca Maldita amanheceu cheia de flores e bilhetes em sua homenagem, feita por amigos e pessoas
que nutriam carinho por ela. Nesse mesmo dia, uma placa de bronze na Boca Maldita memorializava tão importante pessoa trans de Curitiba, trazendo os dizeres: Gilda, você deixou saudades. Povo de Curitiba. Entretanto, esse monumento espontâneo causou revolta à parte da cidade e tão logo foi retirado pelo então presidente da Boca Maldita, Anfrísio Siqueira, que sempre a perseguiu. Gilda segue rememorada, em especial pela classe artística e carnavalesca da cidade. São exemplos o samba enredo da Escola de Samba, Embaixadores da Alegria, o curta-metragem Beijo na Boca Maldita, 2008, e as apresentações artísticas com shows, teatro, vídeo e performance Cabaré Concerto Gilda, 2010. E Gilda Convida Maria Bueno, 2015. Em 2022, o artista Guilherme Jacon, ganhador do Salão Paranaense, instalou esta placa com os mesmos dizeres daquela que, outrora, foi destruída na Boca Maldita. Local: Avenida Luiz Xavier, 68. 2. Banheiro da Praça Osório, Altar da Pegação. Publicada em junho de 1979 na revista Atenção, o texto, assinado por Wilson Bueno e intitulado A Dívida do Paraná, o homossexual em Curitiba, nos apresenta o banheiro da Praça Osório nas décadas de 1950 a 1970. Como o altar da pegação, a memória de vivências de sexo entre homens nos banheirões nos desenha uma cartografia homoerótica de Curitiba, trazendo outros pontos de encontros como o chafariz da mesma praça, chamado de Fontana de Trevi, curitibana ou roteiros de caça da década de 70, como a Rua das Flores com a Ébano Pereira e a Rua 15 de Novembro com a Rua Dr. Murici. A prática do banheirão permanece como parte da produção cultural da comunidade e da vivência erótica entre homens. Ao longo dos anos, ocupou outros territórios como no Banheiro do Shoppings Curitiba e Omar, e o Bosque do Parque Barigui. Embora tenha sido substituída em grande parte pelos aplicativos de pegação, a prática de caça na Praça Osório segue presente, em especial com homens mais velhos. Local: Praça Osório, esquina com Rua Almeida Cabral. 3. Edifício Kozinski e a Sociedade Secreta dos Tulipas Negras. O edifício Kozinski tornou-se conhecido no início da década de 50 por uma batida policial em uma festa de carnaval que ocorria em um de seus apartamentos particulares, resultando na saída de diversos homens fantasiados de Carmen Miranda, que tomaram a praça. Essa turma de homens que se reuniam nesse apartamento passaram a ser chamados como os Tulipas Negras. Eles formavam uma sociedade secreta na cidade. Esse grupo era composto por homens da elite curitibana, produzindo festas e encontros sigilosos para a experimentação do gênero e vivenciar o sexo entre homens. A mídia auxiliou a popularizar o termo Tulipas Negras, que passou a ser sinônimo de homossexuais masculinos em Curitiba, noticiando diversas diferentes turmas de tulipas. Outro evento muito noticiado ocorreu em 1953, aparecendo nos jornais em notícia intitulada como Casamento Simbólico de Mariquinhas. O casamento entre homens seguiu rituais de Eros e Afrodite, celebrando a união do casal. Local: Avenida Vicente Machado, 18. 4. Marrakech Celsus Bar e as boates gay e lésbicas. A década de 1970 acompanhou uma onda de gay power, expressa na produção cultural da discoteca, de boates e de bares. Começam a abrir estabelecimentos voltados a um público que começou a se identificar, reconhecer
e afirmar como gays e lésbicas. Em 1976, abre a boate Marrakech, localizada na Marechal Deodoro, próximo a Ubaldino do Amaral, encabeçada por Lu Marins, uma produtora cultural lésbica da cidade. O estabelecimento foi reconhecido pela imprensa como um dos espaços do gay power curitibano, frequentado especialmente por mulheres lésbicas, frente às batidas sistemáticas da polícia em tempos de ditadura civil-militar. O Marrakech fechou no mesmo ano em que abriu, entretanto, reconhecendo a importância desse espaço. Alguns anos depois, outro estabelecimento abre as portas, direcionado ao público gay, localizado na Trajano Reis, no número 365, o Celsus Bar, idealizado pelo produtor cultural assumidamente gay Celso Filho. Inaugurou em 1978 e chegou a ser divulgado nacionalmente no jornal Lampião da Esquina. Ao longo da década de 1980, outras boates e baladas passaram a identificar seu público como LGBTI+, como a Rainbow, Babilônia, Manhattan, Época, It Club, Insanos, Queen, dentre inúmeras outras. Local: cruzamento entre a Praça Osório com a Rua Comendador Araújo. 5. Relisiane Newton e boates lésbicas. No decorrer dos anos 80 e 90, as boates que passaram a ser conhecidas como GLS começam a aparecer. É nesse cenário das baladas GLS que Relisiane Newton, uma importante produtora cultural e artista lésbica, despontou. Ela começou sua vida profissional trabalhando como hostess e bartender, mas logo inaugurou a Insanos, que ficava na Rua dos Chorões, lugar que abriu um espaço para shows de artistas travestis e transformistas, além de criar um espaço mais popular e acessível para a comunidade. Ela realizava performances personificando ícones masculinos da época, como o galã Fábio Júnior. Relisiane esteve à frente de lugares como Manhattan, Rainbow e a popular Cats Club. Embora com produção em diversas casas, Relisiane representa um cenário noturno amplo direcionado a mulheres lésbicas e bissexuais. Após a Marrakech e o Babilônia, a Classic, localizada na Rua Marechal Floriano, era um lugar para mulheres dançarem juntinhas ao som de bandas exclusivamente femininas. Na mesma linha, outros bares apareceram depois nos anos 2000, como o Jack-in, localizado na Lamenha Lins, o Bar do Simão, na Manuel Ribas, o Bar Espaço 37, na Vicente Machado, dentre inúmeros outros. Local: Praça Osório, esquina com a Travessa Jesuíno Marcondes, em referência ao Babilônia. 6. Memórias da prostituição e as trabalhadoras do sexo. A esquina da Praça Osório com a Rua Voluntários da Pátria foi conhecida desde o final dos anos 90 como a Feirinha do Cu, um ponto de garotos de programa desde a década de 50, mas em especial na década de 70 começou-se a perceber, via os jornais, o caminhar nada desinteressado de homossexuais da época na Praça Osório e nas ruas 15 de Novembro e Dr. Muricy, atrás de um encontro inesperado com outros homens. Por outro lado, a prática da prostituição, identificada desde o início do século XX por mulheres cisgêneras, foi sendo ampliada para mulheres trans e travestis e homens, delimitando informalmente territórios de cada tipo de prostituição na cidade. São algumas áreas com maior movimentação de trabalho sexual pela cidade: Passeio Público, Praça Osório, Praça Ouvidor Pardinho e nas ruas Riachuelo e Cruz Machado. Local: Praça Osório, esquina com a Rua Voluntários da Pátria. 7. Cine Lido e a Cinelândia Curitibana. Cinemas de pegação.
A Rua 15 de Novembro, em especial na altura da Boca Maldita, ficou conhecida como a Cinelândia Curitibana, por reunir na sua extensão e arredores diversos cinemas de rua. O espaço dos cinemas não apenas trazia as produções hollywoodianas e suas divas trazendo ideias mais liberais e modernas sobre gênero e sexualidade, mas também devido à escuridão e sigilo oportunizava espaços de encontros eróticos entre homens, pelo menos desde a década de 50 até 80. É noticiada a presença de pederastas nesses espaços, como no Cine Avenida e Cine Curitiba. No final da década de 70, o balcão do Cine Lido era referenciado pela imprensa gay brasileira como um espaço de pegação. Já no início do século XXI, os cinemas de rua vão perdendo seu público para os cinemas de shopping. Essas antigas salas de cinema do centro transformam-se em cinemas eróticos com exibição diária de filmes adultos. Assim como o Cine Lido, o Morguenal e o São João atraem uma gama variada de frequentadores, incluindo senhores trabalhadores da região, gays, garotos de programa e curiosos que passavam por perto. Local: Avenida Luiz Xavier 86, referência ao Cine Lido. 8. Palácio, Avenida e Teatro de Revista. Artistas travestis e transformistas no palco. O Palácio Avenida é um dos edifícios que guarda a memória dos grandes teatros presentes ao longo da Rua 15, construídos desde o início do período republicano, com aspirações de tornar-se uma cidade cosmopolita aos modelos europeus. Na Belle Époque paranaense, diversas artistas, transformistas travestis e imitadoras do belo sexo lotaram os palcos curitibanos nos espetáculos de revista do início do século XX. Em 1914, por exemplo, uma fervorosa divulgação em diversos jornais do Paraná anunciava o espetáculo da paulistana Darwin, notável transformista imitador do belo sexo, exibido no Eden Teatro localizado no Palácio Avenida. Em 1925, Fátima Mires estreou na primeira sede do Teatro Guaíra, na Rua Doutor Muricy, onde hoje é a Biblioteca Pública do Paraná, sendo apresentada ao grande público como rainha do transformismo. Na década de 1930, o nome mais expressivo da arte transformista e travesti a aparecer em diversas páginas de jornais curitibanos foi Eymond. Em 1933, realizou seu espetáculo nos palcos do Teatro Avenida, atual Palácio Avenida, causando furor por contar com voz lírica de soprana e um luxuosíssimo guarda-roupas de trajes femininos que, conforme o jornal, deslumbrou o mundo feminino curitibano. Local: Avenida Luiz Xavier 11. 9. Grafipar e Memórias da Imprensa Erótica Curitibana. A editora Grafipar, que funcionou em Curitiba entre as décadas de 60 e 80, figura entre aqueles capítulos pouco estudados no mercado editorial brasileiro. A editora chegava a receber 1,5 mil cartas mensais, com temas que iam dos previsíveis adultérios, homossexualidade e poliamor, chegando a questões como preconceito, aborto, sexo oral e swing. Famosa por seus quadrinhos, HQs, como Maria Erótica, foi pioneira ao lançar a primeira revista com conteúdo gay editada no Brasil, a revista Rose, que informava as mulheres e tirava a roupa dos homens. Outra revista da editora que se destaca dentro da comunidade é a Ponto de Encontro, a revista Trissexual, pois era dividida em 3 partes. A primeira era nomeada de Ela, com pautas sobre liberdade sexual, amor, aborto, pílula anticoncepcional.
A segunda era chamada de Ele, com pautas sobre sexo oral, saúde do homem, limpeza do pênis, e Elo, no sentido de juntar união, com pautas sobre direitos homossexuais, HIV, preconceitos, casamento gay. Vale destacar que a equipe editorial da Rose mantinha contato com o movimento homossexual brasileiro, propondo uma forma particular de ativismo pela imprensa e trazendo notícias de encontros e produções de grupos como Somos, Galf, Adé Dudu, GGB, Gato, etc. As revistas da Grafipar Editora eram vendidas em bancas de rua, comercializada em saco plástico com a etiqueta de impróprio para menores de 18 anos e guardada atrás do balcão pelos jornaleiros, temerosos das batidas policiais em tempos de censura da ditadura militar brasileira. Local Rua 15 de Novembro 99, banca de jornal. 10. Movimentos organizados pela cidadania e dignidade LGBTI+. Curitiba tem importância nacional no cenário do movimento LGBTI+, seja pela atuação das organizações locais, pela realização de encontros e congressos nacionais e internacionais, seja pela criação de redes como a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a BGLT, fundada em 1995. O Grupo Dignidade, organização não governamental fundada em 14 de março de 1992, é reconhecido como grupo pioneiro no estado do Paraná, a atuar na área da promoção da cidadania e direitos LGBTI+. Coletivos específicos de mulheres lésbicas e bissexuais da cidade também foram formados desde o final da década de 90. Como Liga Brasileira de Lésbicas e Mulheres Bissexuais do Paraná, LBLPR, o coletivo Cássia e Artemis, a Associação Paranaense de Lésbicas, nesse mesmo período, impulsionado por outros coletivos de travestis e mulheres trans, foram fundados o Grupo Esperança e o Transgrupo Marcela Prado. Na última década, outros coletivos de homens trans e de pessoas intersexo também se organizaram como IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e ABRAE, Associação Brasileira Intersexo. O Dom da Terra, Afro-LGBTI+, é uma organização focada na comunidade LGBTI+, negra e ou adepta de religiões de matriz africana. Fundado em 29 de agosto de 2002. Objetiva promove a defesa dos direitos humanos, da cidadania LGBTI+, e da cultura afro-brasileira. Outra rede que intersecciona, além de raça, também gênero, é a Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas Autônomas, Candaces, BR. Também é importante destacar a importância de coletivos de famílias pela diversidade, como as Mães pela Diversidade e o MAMI, Mães pelo Amor Incondicional. Local: esquina Rua 15 e Marechal Floriano, em referência à sede do Grupo Dignidade. 11. Praça Tiradentes. Bares de pederastas e espetáculos eróticos de travestis. Durante as décadas de 1950 e 60, a região central de Curitiba, nas proximidades da Praça Tiradentes, era uma zona boêmia da cidade. Essa praça e seus arredores foram palco de diversos bares frequentados por pessoas consideradas pederastas, ou seja, homens que gostavam de homens nessa época. Exemplos como o Bar do Santista e o Bar Balu eram locais descritos pela imprensa como bares com clientela de pederastas curitibanos, de todos os estilos, idades e raças, enegrecendo a cidade. Em conjunto a esses bares, havia também estabelecimentos da região com aclamados shows eróticos de travestis em diversas casas noturnas, como na Boate Marrocos, na Moulin Rouge, no Tropical, na Boate Elite, no Jane Club N2,
na Whiskeria Gracie Fu, na boate Maxim, na boate Kitem e na boate Stardust. Devido ao público frequentador diverso de prostitutas, gigolôs, boêmios e homossexuais, a Praça Tiradentes é narrada como Far West, ou Faroeste Curitibano, a terra sem lei que seria um reduto de escória e imundície da cidade. Campanhas associando as práticas da região como um atentado contra a saúde e o pudor justificavam batidas policiais violentas. Local Praça Tiradentes, esquina com a Cândido Lopes. 12. Biblioteca Pública do Paraná, acervos de memórias e os concursos de Miss Trans. A Biblioteca Pública do Paraná é um espaço que evoca a potência de coleções, acervos e arquivos para a produção de uma memória viva na cidade. Em nosso projeto, nos defrontamos com a escassez de pesquisas sobre história e memória LGBTI+, de Curitiba, e dentre diversos fatores, o acesso a fontes primárias é uma questão. Acervos e arquivos públicos que tenham localizados, indexados e catalogados materiais LGBTI+, são importantes para a produção dessa memória. Em nossas ações de pesquisas nesses acervos, um achado na Biblioteca Pública do Paraná foi uma reportagem da revista Panorama, que noticiava um concurso de bonecas. Na Curitiba dos anos 60, a memória dos espaços de competições de beleza é parte do legado da produção cultural trans-brasileira. Esses concursos continuam a ser produzidos, como o Miss Curitiba Trans, produzindo cuidado comunitário, visibilidade a mulheres trans e travestis e cidadania. Local: Rua Cândido Lopes, 133. 13. Cats Club e baladas eletrônicas. Memórias da arte drag e da cultura clubber. As décadas de 1980 e 90 viram o nascimento do movimento clubber, acompanhando a expansão da música eletrônica no mundo, celebrando as individualidades e liberdades. Com ele, a tendência da montação ganhou novas formas, com roupas e maquiagens grandiosas na estética chamada Club Kid. No Brasil, essa estética, junto ao processo de globalização vindo com a TV e internet, foi progressivamente sendo conhecido como arte drag queen, em contratempo a artistas travestis e transformistas. Em 1993, na Rua Doutor Muricy, foi inaugurada a balada Legends Underground Club. O DJ e proprietário Igor Matar foi pioneiro na cena eletrônica no sul do Brasil, colocando Curitiba neste novo circuito musical. Esse mesmo espaço, em 1999, é fundada pelo empresário Duércio Oliveira, a Cats Club, que foi palco de shows e performances de drags para concursos de misses ou bate-cabelo. Além de DJs, residentes e convidados, a casa ainda contava com Gogo Boys e Gogo Girls como atração para sua clientela. Um dos pontos mais fortes da Cats era o fato de ter drags como hostess e apresentadoras. Mais recentemente, Curitiba também se tornou referência nacional no cenário da arte Drag King, tendo o coletivo Kings of the Night e seu fundador Rubão como percussores dessa cena. Local: Alameda Doutor Muricy, 949. 14. Memória do prazer. Saunas e casas de sexo. Um importante espaço para a cartografia homoerótica curitibana são os estabelecimentos para a prática sexual, como as saunas e casas de sexo. Diferente de outras grandes cidades brasileiras, os guias homossexuais produzidos pela imprensa gay brasileira do final da década de 70 informam que não existiam na cidade saunas permissivas. Esse cenário muda em 1983, com a abertura da sauna Caracalla, na Rua Alferes Poli 1039. Hoje, essa sauna é frequentada em especial por homens com mais de 60 anos. Outras saunas posteriormente abriram, como a Domo 520, a 3 Chique,
a Termas CWB, Bar e Sauna Opinião, dentre outras. Além das saunas, nos anos 90, outro estabelecimento voltado a sexo entre homens foram as cabines de pegação de locação de VHS adulto, como a Dragon Videos, perto da Praça Rui Barbosa. Nas 2 últimas décadas, Curitiba viu diversas iniciativas de outros espaços privados para sexo aos moldes de grandes capitais internacionais como Berlim, Paris e de capitais brasileiras como Rio e São Paulo. São exemplos as casas de sexo, festas de sexo, cruising bar, dentre outros. O período pós-pandemia da Covid-19 impulsionou a abertura de casas de sexo como a Odara, a Glory Hole da Sete, La Feria Cruising Bar, entre outras. Local: Alameda Dr. Muricy, esquina com a Rua Saldanha Marinho. Em referência às saunas Termas, CWB e Odara. 15. Largo da Ordem e Carnaval de Rua LGBTI+. O Carnaval é a festa mais popular do Brasil e a nossa comunidade LGBTI+, tem presença significativa nessa festa da alegria e da liberdade de expressão. Foi criado em 2017 o bloco Sai do Armário e Me Dei Bem, em uma fusão com o bloco que tinha se iniciado no mesmo ano e se denominado de Fogaças. O bloco surge do encontro entre batuqueiras e batuqueiros LGBTI+, de outros blocos de Curitiba, mas que sentiam vontade de compor um bloco onde pudessem protagonizar todos os momentos, desde a escolha do repertório até a construção do estandarte e a manutenção dos instrumentos. No quesito repertório, muitas marchinhas carnavalescas tradicionais conhecidas por seus comentários ofensivos, estereotipados e LGBTI-fóbicos foram ressignificadas com a alteração de suas letras. Além disso, o bloco compõe, para além das ruas no carnaval, a bateria em marcha e protestos de movimentos sociais quando necessário, inspirados nessa libertação carnavalesca de criação de blocos voltados à representatividade afirmativa. Surgiram inúmeros blocos na capital paranaense. Ela Pode, Ela Vai, o Bloco de Mulheres Feministas, Malinsky-se, criada em homenagem ao carnavalesco André Malinsky, Extraordinárias, também só de mulheres, Bloco Afro, Pretinhos Idades, Bloco de Ancestralidade Afro-Brasileira, entre outros. Local: Alameda Dr. Muricy, esquina com a Rua Kellers. 16. Antigo Tribunal Regional Eleitoral e presença LGBTI+, nas eleições. No espaço onde hoje é o Museu Paranaense, anteriormente era o Tribunal Regional Eleitoral. Esse espaço de memória é importante para evocar tanto o processo de redemocratização do país, como a participação de pessoas LGBTI+, na política institucional. Desde eleições de 1982, ao registro da candidatura de Joaquim Alves, do PTB, que em sua plataforma defendia pessoas gays do terceiro sexo e de religiões de matriz africana em Curitiba. Seu discurso de campanha atingia propostas específicas para esses grupos. Outro nome político de Curitiba que levantou a bandeira do Gay Power em 1986 foi Nemércio Miller, do PDS. Em uma memória mais recente de candidaturas LGBTI+, da cidade de Curitiba, podemos citar Xênia Mello, mulher lésbica candidata a prefeita em 2016, Letícia Lanz, mulher trans candidata a prefeita em 2020, e Georgia Prats, que foi reeleita em 2024, é uma representação lésbica preta. Local: Rua Kellers, 289, atual Museu Paranaense. 17. Maricas Bar e Cena Ballroom. A Cena Ballroom, cultura LGBTI+, underground, afro-americana e latina, está em Curitiba desde 2013. E com isso se organizou a Rede Ballroom Paraná, com a intenção de mostrar, registrar e documentar a cena e seus acontecimentos, que uniu as pessoas que gostam
trabalham e estudam a cultura para criar esse enorme corpo de trabalho. No ano de 2020, foram iniciados os trabalhos do Barroom Paraná como coletivo efetivo, para, através de outras dinâmicas e meios de atuação, passassem a viabilizar os estudos e ações sobre a cultura ballroom. Os eventos falam de saúde, afeto, visibilidade, celebração e respeito dentro da comunidade, principalmente pensando na vulnerabilidade social. No mesmo ano, a comunidade passa a retomar a forma no espaço do antigo Bar Maricas, o qual se localizava na Alameda Júlia da Costa, onde tinham festas e bailes quase todo final de semana, com concursos e performances. O bar, infelizmente, fechou, muito por conta da truculência policial da região que sempre cercava o bar. De todo modo, o coletivo Ballroom Paraná segue ativo e muito importante para a difusão e construção da cultura ballroom na capital paranaense, que tem se estabelecido em outros espaços. Local: Rua Kellers, esquina com a Alameda Júlia da Costa. Referência ao Maricas, Alameda Júlia da Costa, 93. 18. Clube dos Operários e os bailes de carnaval de travestis. A Sociedade Protetora dos Operários foi fundada em 1883 por Benedito Marques. Pioneiro do movimento operário em Curitiba, Benedito era pedreiro, negro e militava pelas ideias do abolicionismo e solidariedade. A entidade foi pioneira em Curitiba no amparo aos trabalhadores e suas famílias e teve papel de destaque na conscientização da classe operária anos mais tarde, tendo operado como quartel revolucionário na década de 30. Em 1953, quem assumiu a presidência da sociedade foi Edgar Antunes da Silva, conhecido pelo apelido de Tatu, também negro e militante. Ele rompeu preconceitos quando oficializou o Baile dos Enxutos em 1957. A primeira edição não oficial ocorreu em 1955, nos Jardins do Clube. O baile era protagonizado por pessoas LGBTI+, principalmente por travestis e transformistas, que desfilaram no evento. Em seus mais de 30 anos de presidência, ele sustentou brigas com a Polícia Federal, a sociedade e outros segmentos para promover os desfiles de enxutos. O Clube Operário, sob direção de Tatu, foi pioneiro nessas comemorações de carnaval com o concurso das travestis. O evento ganhou por décadas diversos nomes como Baile dos Enxutos, Concurso de Travestis no Opera Rio, Gala Gay. Com a entrada do período da ditadura militar, veio a censura e, em meio a tantas batalhas pela liberdade de expressão na mídia da década de 70, a vitória da libertação do Baile dos Enxutos foi relacionada como uma expressão do gay power brasileiro. Em 2021, o edifício de sede do Operário, monumento tão importante para a memória LGBTI+, trans, negra e operária curitibana, foi demolido pela prefeitura para dar espaço a um estabelecimento. Local: Praça João Cândido, 653. 19. Delegacia de Costumes e Memórias LGBTI+, da Ditadura Civil-Militar. A Delegacia de Costumes, setor da polícia que durante a ditadura militar corroborou para a perseguição sistemática da comunidade LGBTI+. Mesmo não havendo uma lei específica e explícita sobre a criminalização de homossexuais, a polícia do regime militar fazia uma perseguição moral, enquadrando esses indivíduos na lei da vadiagem ou de atentado ao pudor. Em Curitiba, desde o ano de 1964, iniciam as Blitz contra homossexuais, ordenada pela Secretaria de Segurança e operacionalizada pela Delegacia de Costumes. Embora essas campanhas enfocassem no termo homossexual, homens homossexuais, em especial afeminados e travestis, eram os principais alvos. A imprensa curitibana também mostra batidas e detenção de lésbicas
comumente as associando à sedução de crianças e adolescentes ou ao tráfico de drogas. A partir da década de 80, a concomitância ao início da epidemia da AIDS, essas blitz, embora também abarcassem gays, têm como grande enfoque as travestis. Na imprensa, essas ações policiais começam a ser intitulada como caça a gays e travestis. Nesse mesmo período é organizado um grupo civil anônimo auto-intitulado Cruzada Anti-Homossexualismo, que requisita por carta mais ações violentas de repreensão à homossexualidade, pornografia e prostituição a partir da defesa de valores conservadores e religiosos. Local: Avenida Jaime Reis, 134. 20. Largo da Ordem e Memórias da Epidemia da AIDS. No início da década de 80, nos anos finais da ditadura civil-militar brasileira, eclode uma epidemia social que, motivada pelo pânico, moralismo e desinformação, transformou os corpos, prazeres e amores de pessoas LGBTI+, em sinônimo de medo, perigo, contágio e morte. Noticiada como o câncer gay ou peste rosa, essa epidemia radicalizou a necessidade de direitos e de uma cidadania LGBTI+, defrontando o descaso e negligência de operadores do Estado frente às mortes de pessoas da comunidade. Assim como em outros estados e cidades, o movimento homossexual e travesti foi essencial para a pressão e controle social do Estado, bem como para propor enfrentamentos como a criação do sexo seguro, a formação de pares e a solidariedade em comunidade. A memória foi importante ferramenta para tornar presente cada pessoa que falecia em decorrência da AIDS, fazendo cada perda vivida em luto coletivo e garantindo que fosse lembrada. Em Curitiba, foi em meio ao Largo da Ordem que se realizaram vigílias pelas pessoas que perdemos e construíram memoriais, como uma instalação feita com calçados de pessoas que faleceram em decorrência da AIDS. Foi na capital paranaense também realizado em 1995 o primeiro encontro de gays e lésbicas que trabalham com AIDS. Coletivos como o Dignidade e o Esperança são frutos dessa luta. É fundamental relembrar a memória de luta contra a AIDS no Brasil e em Curitiba como o primeiro espaço de criação de políticas públicas voltadas à nossa comunidade LGBTI+. Fruto da luta por direitos, essa pressão e demanda é constante. Como parte desse processo de conquista, na Rua do Rosário, que se localiza no Centro de Orientação e Aconselhamento e o primeiro Ambulatório Municipal de Saúde Trans, inaugurado em 2022, quase 4 décadas após o início da epidemia da AIDS. Local: Praça Garibaldi. 21. Caso do Padre e a Belle Époque curitibana. No final do século XIX, com a entrada do período republicano e vinda massiva de referências de moda e costumes europeus, a cidade de Curitiba, que almejava ser cosmopolita e seguir as tendências do além-mar, via no seu cotidiano novos modelos de masculinidade e feminilidade tomarem as ruas. Por um lado, aparecem figuras como mulheres melindrosas com cabelos curtos, cortes de roupas retos, hábitos de fumar e dirigir tipicamente vinculados à masculinidade. E por outro, homens almofadinhas, todo elegantes com terninho, mais afetivos e usando pó de arroz e carmim na face. Maquiagens típicas femininas, não tarda de casos de mulheres-homens e homens-mulheres parecerem como estranhamento para a cidade. Em meio a essa nova androgênia que muda as referências tradicionais de gênero, os jornais da cidade publicam o causo de um padre. Será que o padre não seria homem? Seria um homem-mulher? Seria intersexo? Respostas que não temos, mas registra-se pela memória o impacto dessas produções e práticas culturais para as normas de gênero. Local: Rua Dr. Claudino dos Santos 49, em frente à Igreja da Ordem. 22. Lilith
livraria feminista e espaço de encontro entre mulheres. A livraria Lilith foi fundada em 1991 na Galeria Schaffer, no endereço Rua 15 de Novembro 420, na loja 3, mais especificamente, influenciada pela segunda onda feminista que estourava mundialmente. A jornalista e escritora Bebete Gurgel chega ao Brasil após uma viagem à Europa inspirada à afronta, o conservadorismo piegas de Curitiba. A motivação de abrir a primeira livraria feminista do país em Curitiba foi justamente por conta do forte machismo na cidade como forma de contraposição. A livraria serviria como um espaço de acolhimento para criar e fortalecer redes de apoio para mulheres. Apesar do moralismo na cidade, o início dos anos 90 marca um momento de modernismo e incentivo ao turismo na cidade. E com isso, a jornalista acha um melhor momento para abrir a Lilith. Lá havia apenas livros editados e escritos por mulheres, com temas incomuns nas livrarias de maior repercussão como gravidez na adolescência, menstruação, homossexualidade, mulheres que não querem ter filhos, relações não monogâmicas, entre outros. A livraria funcionou por 11 anos e tornou-se um ponto de encontro a pessoas progressistas da cidade, homens, mulheres, pessoas LGBTQI+, estrangeiros e amantes de uma boa literatura estavam sempre nos eventos do local. Rua São Francisco, esquina com a Barão do Cerro Azul. Referência Lilith na Rua 15. 23. São Francisco e Circles Bar. Rock, cena alternativa e punk. Localizado na Rua São Francisco, o Bar Underground Circles, em 1990, foi pioneiro na produção de festas eletrônicas LGBTI que celebravam as influências do hip-hop e da cultura street. Ao longo do tempo que esteve aberto, as atmosferas do techno invadiram e criaram sua pista de dança. Essa mudança, realizada pelo dono do espaço, Sandro, foi motivada a pedido do DJ e produtor Soundman Paco. Arrastaram uma mesa de sinuca e fizeram uma pista de dança neste, que foi um dos pioneiros bares underground da cidade. A partir daí, o bar virou um epicentro da cultura underground curitibana. Nele, alguns shows de bandas queer, gays, anarcopunks nos anos 90-2000, como o Teu Pai Já Sabe, tinham em seus shows performances de drag queens. Bandas como essa, além de se apresentarem em bares e shows underground, disputaram espaços anarcopunks de Curitiba, levando a esses lugares debates identitários de gênero e raça. Alguns membros da TPJS criaram coletivos LGBTI+, anarquistas, como o Marinheiro. Além dos Circles, bares underground como outros, a exemplo do James, inaugurado em 1998 na Vicente Machado, e o Vubar, inaugurado em 2005 na Manuel Ribas, foram pistas de indie rock, rock alternativo e sempre abertos à comunidade LGBTI+. Hoje, os dois bares ainda existem, mas focam em diversas sonoridades contemporâneas. Local Rua São Francisco 265, em frente ao antigo Circles Bar. 24. Cemitério do Santa Cândida. Memórias trans e o direito ao nome social. Distante do centro da cidade, mais precisamente no cemitério do Santa Cândida, há um túmulo que faz parte da nossa história. Possivelmente a pessoa trans mais conhecida sepultada neste túmulo é Gilda. Segundo o levantamento prévio, o túmulo de número 112.814 do cemitério de Santa Cândida tem 6 mulheres trans e travestis sepultadas. Chama a atenção a presença do nome social das mulheres trans e travestis na lápide, onde foram sepultadas, em uma época em que não tínhamos legislação para a retificação de pronome e gênero de pessoas trans travestis. O registro mais antigo do sepultamento de mulher trans nesse túmulo data de 1973. Durante muitos anos, Márcia Regina, dona do túmulo, foi responsável pela administração.
Depois, quem detinha a procuração para autorizar os sepultamentos foi Samantha Volkan, atualmente Rafaele Wist, do grupo Dignidade, que tem a procuração do túmulo trans. A necessidade prática e o reconhecimento entre iguais permitiram que essas pessoas tivessem sua existência e suas memórias respeitadas como escolhas de vida e também no momento de sua morte. Local: Rua São Francisco, esquina com a Riachuelo, apontando em direção ao cemitério do Santa Cândida. 25. Passeio público, o paraíso terrestre. Desde sua inauguração no final do século XIX, o passeio público é noticiado como um lugar urbano de encontros eróticos. Ao longo do século XX, os jornais curitibanos o apontam como local de encontro de almofadinhas, de pederastas, das tulipas negras, de homossexuais, de gays, de travestis. São frequentes as notícias que reclamavam da degradação moral, da falta de iluminação e policiamento e da ocorrência de muitas orgias. Em meio à década de 50, quando são descobertos e publicizados os encontros dos tulipas negras no parque, o colunista que reside a notícia afirma que se mais iluminação houvesse, o passeio público se tornaria o paraíso terrestre. Para os tulipas, mesmo sem luzes, o lugar já se configurava como um paraíso na terra localizado em Curitiba. Local: Praça do Ciclista, apontando para o passeio público. 26. Caso Bernardo, em memórias da patologização LGBTI+. Em meio ao acervo do Museu da História da Medicina do Paraná, localizado no edifício histórico gerido pela Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de Curitiba, está salvaguardado um registro do caso de Bernardo Zabroska, redigido pelo Dr. Miguel Severo Santiago, um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná e diretor do Gabinete Médico Legal da Repartição Central de Polícia do Estado. O caso foi publicado em 1916 no Paraná Médico. O caso registra a memória de uma pessoa jovem que morava em Curitiba, no então Rua Colombo, no começo do século XX. No relato do médico, durante a adolescência, conforme sua mãe, era sempre triste e se indignava com os trabalhos designados às mulheres. Junto a esse inconformismo, começa a substituir as roupas femininas pelas masculinas. Teve os cabelos cortados e começa a vestir-se com roupas de seu pai. O psiquiatra ainda registra que é a partir desse momento que deixou de viver triste e tornou-se ocupadíssimo. No arranjo masculino de sua nova personalidade, embora o psiquiatra reconheça a importância da expressão de gênero e do arranjo masculino da personalidade, o nome referenciado não é aquele escolhido pelo mesmo. Apenas no inquérito policial do caso, documento salvaguardado no Museu da Justiça do Estado do Paraná, encontramos o nome adotado pelo jovem Bernardo. A memória de Bernardo não apenas torna presente a existência de pessoas trans em Curitiba por mais de 100 anos, mas também nos convida a revisitar a história da psiquiatria e da psicologia em nossa cidade e memórias traumáticas de patologização de nossas identidades e orientações, internação em hospitais psiquiátricos e promoção de tortura em processos de reorientação. Local: Rua Alfredo Bufren, atrás do prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade. 27. Teatro Guaíra, Gay Power e estéticas dissidentes. Desde a virada da década de 60 para 70, os auditórios de shows de música e palcos de teatro de Curitiba encontravam espetáculos com artistas andrógenos e desbundados. A divulgação de espetáculos nos palcos do Teatro Guaíra, como o de Rogéria, em 1975, não apenas causavam furor, em especial entre os jovens, horror entre os moralistas, mas ilustravam o que os jornais de Curitiba chamavam de gay power. Tivemos nesse mesmo palco as peças gays pioneiras
encenadas pela trupe de Horaci Gemba, na década de 70, como Boys in the Band. Destacamos como curitibanos associados a essa nova onda jovem do gay power, o estilista e figurinista Ney Souza, atores e produtores de teatro como Isidoro Diniz, bailarinos como Jean Vardetti e cabeleireiros como Feliciano Macano e Edson Roberto Silva, que fizeram história no dia e na noite de Curitiba. Não só no teatro, mas artistas LGBTI+, ocuparam a partir de inúmeras outras linguagens artísticas no carnaval curitibano, com Daniele retratada no filme Daniele, Carnaval e Cinzas, de José Augusto Iversen. Na literatura, com autores como Wilson Bueno, nas artes visuais, com Raul Cruz, que foi vitimado pela AIDS, e nos seus textos e obras de artes refletiu sobre este processo. Ao lado de Edilson Viriato e, mais recentemente, Malinsky, nas artes drag, com André Tutis impersonificando Brigitte, dentre inúmeras outras. Local, Praça Santos Andrade, em frente ao Teatro Guaíra. 28. Santos Andrade, escadaria da UFPR. Memórias das paradas LGBTI+. Em janeiro de 1995, para encerramento do 8º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, que fundou a ABGLT, concentravam-se nas escadarias do prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade, atividades de diversos coletivos de vários cantos do país do então movimento homossexual brasileiro. Movimento lésbica feminista, movimento travesti, ativistas independentes e diversas pessoas LGBTI+. Anterior à primeira parada brasileira, que ocorreu no Rio de Janeiro, no meio daquele mesmo ano, essa marcha tomou as ruas de Curitiba com bandeiras arco-íris ocupando o espaço público, expressando em mãos dadas e beijos nossos desejos e amores, mostrando e gritando com orgulho nossos corpos. Ao longo do trajeto que encontrou seu fim na Boca Maldita, a marcha atravessou a Rua 15 de Novembro, coração da capital paranaense, colorindo a cidade e criando memórias e possibilidades para além da violência, dos traumas, dos guetos, dos espaços privados, dos lugares sigilosos e escuros de pegação. Memória de 1995 que se torna viva e prática todos os anos, na Parada LGBTI+, de Curitiba, que teve sua primeira edição em 1997, ainda com o nome de Parada Gay Paranaense. Local, Praça Santos Andrade, escadaria do prédio histórico da UFPR. Iniciativa Memória LGBTI+. Curitiba, Máquina de Ativismos em Direitos Humanos, Acervo, Bajubá, SEDOC, Professor Dr. Luiz Motti, do Grupo Dignidade, e Liga Acadêmica de Estudos de Gênero, Sexualidades e Diversidade da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Em busca de Curitiba perdida. Lugares de memória LGBTI+. Coordenação do projeto material, Raíssa Micheluzzi Ferreira. Curadoria, Ramon Mateus Bortolozzi. Textos, Alberto A. Schmidt II, Alisson Gonçalves, André Justus, Gabriele Fortini Fernandes, Guilherme Fonseca Trindade de Abreu, João Vitor Vacchiuti, Leandro Franklin Gorsdorf, Raíssa Micheluzzi Ferreira, Ramon Mateus Bortolozzi, Sara Kathleen Vieira de Almeida e Thaísa Albertina de Nadai. Revisão e resumo dos textos, Raíssa Micheluzzi Ferreira. Oficinas de contrapartida, Leandro Franklin Gorsdorf. Designer gráfico, Edson Fernando Farias de Moraes. ISBN 978 65 01 339 36 8.